Você já parou para pensar por que dinossauros nos assustam tanto? Mesmo sabendo que eles desapareceram há mais de 65 milhões de anos, mesmo sem nunca termos olho a olho com um deles, algo dentro de nós ainda sente um frio na espinha ao imaginar essas criaturas gigantescas vagando pela Terra. E se eles ainda estivessem aqui? Se, em vez de sumirem, tivessem evoluído conosco? O que teria acontecido? Imagine-se caminhando por uma floresta densa e úmida, muito antes da existência dos humanos. Não há trilhas, não há civilização, apenas a natureza em seu estado mais puro e mais perigoso. De repente, o chão treme com cada passo pesado. Um som grave ecoa no ar, cortando o silêncio. Um rugido. Você levanta os olhos e vê ele, entre as árvores, aproximando-se. Gigantesco, poderoso, impiedoso, o Tiranossauro Rex. Esse cenário pode ser fruto da nossa imaginação, mas é exatamente isso que torna os dinossauros tão aterrorizantes. Eles são reais, mas não estão aqui. São parte do nosso passado, mas dominam nosso presente através de filmes, livros, documentários e até brinquedos. E por trás de todo esse fascínio existe uma emoção poderosa: o medo. O medo dos dinossauros nasceu de nossa incapacidade de controlá-los. Eles eram maiores, mais fortes, mais velozes. Não obedeciam ordens, não tinham moral, não conheciam a piedade. Eram predadores natos. E quando assistimos a cenas de caçadas, de presas sendo abatidas, de dentes afiados rasgando carne, sentimos aquela sensação visceral: medo. Mas por que tememos criaturas que estão extintas? Por que elas continuam vivas na nossa mente? Talvez porque representem o desconhecido. A pré-história é um mistério, cheio de lacunas que preenchemos com nossas próprias histórias. Histórias onde os dinossauros são vilões, monstros, ameaças imbatíveis. Filmes como Jurassic Park ajudaram a alimentar essa ideia, mostrando-nos como seria conviver com eles, como seria tentar domá-los e como isso sempre terminaria mal. Porém, nem todos os dinossauros eram carnívoros, nem todos eram violentos. Muitos eram herbívoros, pacatos, alguns até menores que um cachorro. Mas não são esses que aparecem nos nossos sonhos. São os grandes, os ferozes, os que parecem saídos de um pesadelo. Esses são os que ficam gravados em nossa memória coletiva. E o medo também vem do tamanho. Dinossauros podiam ser enormes, maiores do que qualquer animal que conhecemos hoje. Alguns, como o argentinossauro, poderiam pesar tanto quanto 7 elefantes juntos. Imagine estar sob a sombra de uma criatura dessas. Sentir o chão tremer com sua aproximação. Ver seus olhos frios encarando você. Seria suficiente para paralisar qualquer pessoa. Também existe o medo do tempo. Os dinossauros viveram na Terra por mais de 160 milhões de anos. Nós, humanos modernos, estamos aqui há menos de 200 mil anos. Eles dominaram o planeta por uma era inteira. Isso nos faz sentir pequenos, insignificantes. E quando pensamos nisso, nos perguntamos: e se voltarem? A ciência avança. Hoje já conseguimos clonar animais, sequenciar DNA antigo. E embora seja improvável que voltemos a ver um Velociraptor correndo solto por aí, a possibilidade, por mínima que seja, mexe com nossa imaginação e com nosso medo. Os dinossauros são mais do que fósseis. São símbolos de um mundo que não controlamos, de uma natureza imensa, indomável, às vezes cruel. E talvez seja isso que realmente nos assusta. Perceber que, mesmo com toda nossa tecnologia, não somos os donos absolutos do planeta. Podemos construir prédios altos, viajar ao espaço, criar inteligências artificiais, mas diante de um predador ancestral, tudo isso some. Resta apenas o instinto, o medo primitivo. Então, por que continuamos falando sobre dinossauros? Porque eles nos assustam, porque nos fascinam,
porque são parte da história da vida na Terra e porque, de alguma forma, eles ainda vivem em nós, nos nossos sonhos, nas nossas telas e, por que não dizer, nas nossas lembranças mais profundas. Se você chegou até aqui, parabéns. Agora, respire fundo. E imagine só por um segundo. E se você ouvisse aquele rugido agora? Vamos mergulhar mais fundo nesse mundo antigo, perigoso e incrível. Vamos explorar quem foram os dinossauros, como viveram, por que desapareceram e por que ainda nos assustam tanto. Quem foram os dinossauros? Dinossauros são um grupo diversificado de répteis que surgiram durante o período Triássico, há aproximadamente 230 milhões de anos. O nome dinossauro vem do grego e significa lagarto terrível, uma tradução que remete tanto ao seu tamanho impressionante quanto à sua força. Na verdade, nem todos eram lagartos e nem todos eram terríveis, mas a imagem de criaturas colossais e ferozes pegou. Esses animais dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, ocupando praticamente todos os ecossistemas, desde desertos quentes até florestas tropicais, desde os céus azuis até os oceanos profundos. Existiam dinossauros voadores, como os pterossauros, nadadores, como os mosassauros, e terrestres, como o Triceratops. Os dinossauros podem ser divididos basicamente em dois grandes grupos: os saurópodes, com quadril de lagarto, e os ornitisquios, com quadril de ave. Dentro desses grupos, havia espécies de todos os tipos: carnívoros, herbívoros, omnívoros, voadores, bipédes, quadrúpedes, com penas, com armaduras, com bicos, com chifres. Alguns dos mais famosos incluem Tiranossauro Rex, um dos maiores carnívoros terrestres de todos os tempos, com mandíbulas capazes de exercer uma pressão de até 12.000 libras por polegada quadrada. Velociraptor, pequeno, rápido e extremamente inteligente, tinha garras curvadas nas patas traseiras e provavelmente caçava em grupo. Brontossauro, um dos maiores herbívoros com pescoço longo e cauda gigante, capaz de atingir até 22 metros de comprimento. Triceratops, conhecido por seus 3 chifres e uma grande barreira óssea atrás da cabeça, era um herbívoro resistente e defensivo. Estegossauro, famoso por suas placas ósseas nas costas e por uma cauda equipada com espinhos, usada como arma defensiva. Cada espécie tinha suas particularidades, mas todas compartilhavam um ponto em comum: adaptaram-se perfeitamente aos ambientes em que viviam. Eram eficientes, resilientes e, acima de tudo, dominantes. Como viviam? Os dinossauros viveram em um mundo completamente diferente do nosso. As massas continentais estavam unidas em um único supercontinente chamado Pangeia, e o clima era quente e úmido. Havia florestas densas, vulcões ativos, mares interiores e paisagens exóticas que hoje só podemos imaginar. Eles se reproduziam, cuidavam dos filhotes, caçavam, fugiam de predadores, competiam por território e comida, e algumas espécies até cantavam ou usavam cores vibrantes para atrair parceiros. Em resumo, viviam. Muitos estudiosos acreditam que alguns dinossauros eram endotérmicos, ou seja, mantinham a temperatura corporal constante, como os mamíferos. Isso indicaria que eram ativos, rápidos e talvez até sociais. Há evidências de que alguns viviam em bandos, outros protegiam os ninhos e alguns até migravam. Eles eram parte de uma teia alimentar complexa, com predadores no topo e herbívoros formando a base. Era um equilíbrio natural, delicado e brutal. Como acabaram? Apesar de todo o seu sucesso evolutivo, os dinossauros não escaparam da extinção. Há cerca de 66 milhões de anos, um evento cataclísmico varreu 75% das espécies do planeta, incluindo quase todos os dinossauros, exceto os que deram origem às aves modernas. A principal teoria aponta para um asteroide gigante,
com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, que colidiu com a Terra na região que hoje é a Península de Yucatán, no México. Esse impacto liberou uma energia equivalente a bilhões de bombas nucleares, criando um tsunami colossal, incêndios generalizados e uma nuvem de poeira que cobriu a atmosfera por anos. Sem luz solar, as plantas morreram. Sem plantas, os herbívoros morreram. Sem herbívoros, os carnívoros seguiram o mesmo destino. Foi o fim de uma era. Mas nem tudo se perdeu. Alguns pequenos dinossauros com penas sobreviveram e deram origem às aves. Sim, você leu certo. As aves modernas são parentes diretos dos dinossauros. Então, de certa forma, eles nunca desapareceram totalmente. Dinossauros na cultura popular. Desde que os primeiros fósseis foram descobertos, no início do século XIX, os dinossauros cativaram a imaginação humana. Eles viraram tema de livros, quadrinhos, jogos, séries e, claro, filmes. E foi no cinema que eles ganharam vida de verdade. Filmes como King Kong, O Mundo Perdido, Godzilla e especialmente Jurassic Park transformaram os dinossauros em ícones culturais globais. Eles deixaram de ser apenas fósseis e passaram a ser personagens. Personagens aterrorizantes, majestosos, carismáticos e, às vezes, até heróis. O filme Jurassic Park, lançado em 1993, revolucionou a forma como enxergamos os dinossauros. Com efeitos visuais inovadores e uma narrativa envolvente, o filme nos fez sentir o peso de um pé de T-Rex no chão, o vento de suas passadas, o calor de seu hálito e, claro, o terror de estar cara a cara com ele. Desde então, os dinossauros invadiram todos os meios de entretenimento. Games como Tomb Raider, IRK, Survival Evolved e Jurassic World Evolution permitem que jogadores vivam aventuras com dinossauros. Documentários como Walking with Dinosaurs mostram como eles poderiam ter sido em vida real. E até mesmo séries infantis, como Dinotrux e Baby Einstein, apresentam versões adoráveis e educativas dos antigos répteis. Por que temos medo deles? Mesmo sabendo que eles não existem mais, muitos de nós ainda sentimos medo ao vê-los em filmes, imaginar encontrá-los em sonhos ou ouvir sons que lembram seus rugidos. Mas por quê? O medo dos dinossauros está enraizado em várias camadas psicológicas. 1. Medo do desconhecido. Não sabemos exatamente como eram, como agiam, como pensavam. A falta de informações claras abre espaço para a imaginação. E a imaginação tende a exagerar o perigo. Segundo, medo do grande. Nossa mente associa tamanho a poder. Quanto maior algo, mais difícil de combater. Dinossauros eram gigantes, e gigantes inspiram respeito e medo. Terceiro, medo do primitivo. Eles vieram de um tempo em que a lei da selva era absoluta. Um mundo sem regras, sem compaixão, onde sobrevivia o mais forte. Isso nos lembra o quanto somos frágeis fora da civilização. Quarto, medo do passado. O passado é imutável, mas também é incontrolável. Os dinossauros são um lembrete de que, antes de nós, o mundo pertencia a outros. E talvez, um dia, pertença a outros novamente. Quinto, medo do futuro. Com a genética avançando, a ideia de ressuscitar dinossauros não parece tão absurda assim. E se alguém realmente conseguir fazer isso? O que aconteceria? E se os dinossauros nunca tivessem sumido? Essa é uma pergunta intrigante. E se o asteroide nunca tivesse caído? E se os dinossauros tivessem continuado evoluindo, lado a lado com os mamíferos? É possível que alguns dinossauros tivessem desenvolvido inteligência semelhante à humana. Alguns cientistas especulam que certas espécies, como o Troodon, já tinham cérebros relativamente grandes e capacidade cognitiva elevada. E se eles tivessem criado sociedades, ferramentas, tecnologia, seríamos nós os dominadores do planeta? Ou estaríamos no cardápio? Essa hipótese dá margem a histórias fascinantes, como a do livro Raptor Red,
que conta a história de um Velociraptor fêmea, ou mesmo de séries de ficção científica que imaginam civilizações dinossauриanas. Dinossauros e a nossa relação com a natureza. Os dinossauros nos lembram de uma coisa fundamental. Não somos donos da Terra. Somos apenas passageiros de uma longa jornada biológica. E se um grupo de animais tão bem-sucedido quanto os dinossauros pode desaparecer, nada garante que nós estejamos imunes. Isso nos faz refletir sobre nossa própria vulnerabilidade diante das forças naturais. Terremotos, vulcões, tsunamis, pandemias, todos são lembretes de que, por mais tecnológicos que sejamos, ainda somos criaturas dependentes deste planeta imprevisível. E talvez seja isso que mais nos assuste. A ideia de que, um dia, outra espécie possa olhar para os nossos restos fósseis e se perguntar: quem foram esses humanos? E por que sumiram? A ciência e a possibilidade de ressurreição. Com os avanços da biotecnologia, a possibilidade de clonar dinossauros não é mais pura ficção. Cientistas já conseguiram extrair fragmentos de DNA antigo de ossos fossilizados, e técnicas como CRISPR permitem editar genes com precisão. Embora ainda estejamos longe de criar um T-Rex real, alguns pesquisadores estão trabalhando para modificar geneticamente aves modernas para que elas expressem características ancestrais dos dinossauros, como dentes, caudas longas e braços com garras. Isso pode soar como algo saído de Jurassic Park, mas a ciência está cada vez mais próxima de transformar o impossível em possível. E você, tem medo de dinossauros? Pense por um momento. Você já teve um pesadelo com um dinossauro? Já sentiu o coração acelerar ao assistir a uma cena tensa de caçada em um filme? Já imaginou como seria correr por uma floresta enquanto um Velociraptor persegue você? Você não está sozinho. O medo dos dinossauros está entranhado na cultura humana. É um medo primitivo, sim, mas também é um medo que nos conecta ao passado, à nossa história e à nossa condição de simples habitantes de um planeta antigo e imenso. E talvez, no fundo, o medo dos dinossauros não seja tanto deles mesmos, mas de nós, do que somos capazes de criar, do que somos capazes de destruir, e do quanto ainda temos a aprender sobre a vida, a morte e o tempo. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Espero que tenha sentido um pouco do fascínio e do medo que tornam os dinossauros tão especiais. Agora, respire fundo e escute. Silêncio? Ou será que, lá fora, algo está se movendo?